Que o mercado financeiro é repleto de mentirosos e charlatões, você já sabe. Só que existem mentirinhas que são contadas de boa fé. E talvez você tenha sido ensinado com essas mentirinhas. De boa fé porque não existe maldade nelas, não existe má intenção. São crenças que acabaram sendo difundidas entre as pessoas e que foram incorporadas, inclusive por aqueles que ficam contando essas mentirinhas por aí. Mas como eu tenho compromisso com a busca da verdade, vou trazer aqui para você quais são elas. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E não me entenda mal, não estou aqui para falar mal de ninguém, atacar ninguém, até porque, como eu disse, não são crenças difundidas de má fé. É de boa fé. As pessoas que realmente passam essas crenças à frente acreditam nisso e está tudo bem. Só que eu preciso trazer aqui para você a verdade. E a verdade não serve para agradar ninguém, ela só é a verdade. Por isso, vamos à primeira falsa crença. Renda fixa é perda fixa. Eu sei que é até bonitinho de se falar, ser o diferentão, ser alguém que está fora da casinha, que não segue a manada, tudo isso é muito legal. Mas será que renda fixa é perda fixa? Primeiro, a gente precisa definir o que significa renda fixa. A renda fixa nada mais é do que o investimento em dívida. Nas empresas, é muito comum a gente ver o quê? Ver na estrutura de capital da empresa o capital do terceiro, do credor. Isso é dívida, isso é renda fixa. E a renda fixa é muito importante para a economia, porque é ela que financia as empresas. Não pense você que o nosso modelo econômico teria toda essa expansão, todo esse crescimento, principalmente das grandes nações, se não houvesse esse instrumento chamado dívida, que financia não somente as empresas, como também os governos. Então não se engane, a dívida é importantíssima para o nosso sistema econômico. Então ela tem a sua importância sim. Quando você coloca o seu dinheiro em renda fixa, você está sim colocando o seu dinheiro para trabalhar a favor da economia. Então não se sinta mal de investir em renda fixa, até porque constitui um instrumento indispensável em qualquer carteira de investimento, qualquer. Claro que, a depender do perfil de risco do investidor, ele vai ter mais renda fixa ou ele vai ter menos renda fixa. Mas todas as carteiras deveriam ter algum nível de renda fixa. Por quê? Porque o retorno é fixo? Não. Você já deve ter ouvido falar que renda fixa não significa retorno fixo. Isso é verdadeiro. Na verdade, a renda fixa pode ter apenas retornos variáveis. Por exemplo, se você investir em Tesouro Selic, o seu retorno será variável. Por quê? Porque o seu retorno ele vai acompanhar a trajetória da taxa Selic. Você não sabe para onde vai a taxa Selic. E mesmo que soubesse, o seu retorno não seria fixo, porque a taxa Selic ela anda para cima ou para baixo. Então, não se engane com isso. Mas falar que investir em renda fixa é ruim porque você vai perder da inflação, esse é o grande problema. Por quê? Porque a renda fixa, ela serve justamente para te proteger da inflação. Ela tem esse propósito, como qualquer outro investimento. Verdadeiros investimentos, eles foram concebidos e estão aí no mercado para te proteger da inflação. Ah, Lua, mas essa inflação que divulgam por aí, eu não acredito nela. Ela não é verdadeira. Olha, eu já fiz um vídeo sobre isso, bem detalhado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, porque eu já trabalhei esse tema com exaustão, mostrando que a simples expansão da base monetária em M2 não significa que vai gerar uma inflação do mesmo tamanho que a expansão da base. Ou seja, só para simplificar, não é porque eu cresci a quantidade de dinheiro disponível na economia em 20% que os preços da economia vão subir 20%. Na verdade, a gente viu que historicamente, quando isso aconteceu, o aumento dos preços na economia foi de 10%. E calma lá, você precisa considerar o nível geral de preços, não um preço individual de algum produto ou serviço. Aí que constitui o erro. Você fica ancorado subiu o preço dos aluguéis, então essa aqui é a verdadeira inflação. Não, é um nível generalizado. E você não precisa confiar no governo. Não confio no IPCA, não confio no NPC. Você pode buscar outras alternativas, como a FGV. De qualquer forma, você precisa entender o seguinte: o mercado de ações não necessariamente vai te proteger dessa suposta falsa inflação que você está falando. Não existe garantia. Já na renda fixa, pelo menos em relação à inflação oficial, você tem uma garantia de proteção através dos títulos indexados à inflação. Não bastasse isso, o CDI ou a Selic aqui no Brasil é bastante alto.
muito alto, o que atrapalha o mercado de ações. Então existe uma concorrência aqui no Brasil muito pesada, em que a renda fixa acaba atraindo muito capital, o que dificulta o nosso crescimento econômico. Porque sim, a renda fixa é importantíssima, só que ela não pode prevalecer a longo prazo sobre o equity, porque se isso acontecer, ninguém mais vai colocar dinheiro em risco, porque vai falar, vou colocar meu dinheiro em dívida, rende mais ou rende algo muito próximo, com risco muito mais baixo. Então, a renda fixa é o start, é o propulsor inicial para o financiamento das empresas. Só que as empresas precisam dar um retorno maior. Então, sim, investir em ações também é necessário para a maioria das carteiras, com exceção do investidor ultraconservador, mas isso não significa que eu tenho que colocar só o meu dinheiro em equity, ainda mais no Brasil, onde a renda fixa rende bastante. Aqui no Investidor 10, eu vou te mostrar uma comparação só dos últimos 10 anos envolvendo a renda fixa e a renda variável. Vou pegar aqui o Ibovespa, o principal índice teórico do mercado de ações aqui no Brasil, e olha só o que aconteceu nos últimos 10 anos. Ibovespa rendeu 155%, CDI, principal indicador da renda fixa, rendeu 143%, IPCA, o índice oficial de inflação, 70%, índice de small cap, 111%, e FIX, principal índice dos fundos imobiliários, 140%. Sendo assim, o CDI só perdeu por um pouco, muito por conta da alta que houve no Ibovespa nesse ano, do principal indicador de ações no Brasil. Então, de fato, a remuneração da renda fixa no Brasil é muito elevada. E aqui eu estou pegando uma janela de tempo dos últimos 10 anos. Deixa eu te contar uma coisa, no começo do Plano Real isso aqui foi muito pior, muito pior. Porque para conter o cenário de hiperinflação, o governo precisou elevar as taxas de juros a patamares estratosféricos. E o estrangeiro, que não é bobo nem nada, colocou o dinheiro em renda fixa. E aí que outro problema é gerado. As pessoas ignoram que muito do dinheiro da renda fixa ele está estocado nas mãos de grandes instituições financeiras e capital estrangeiro. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que esse pessoal é tudo burro? É tudo otário de perder da inflação? Olha só uma coisa. Se você abrir o site do Tesouro Direto, você vai notar o seguinte, que existem aqui títulos que te remuneram pelo menos o IPCA mais uma taxa acima disso. Ou o pré-fixado, que está agora pagando quase 14% ao ano. E aí eu te pergunto, você realmente acha que essas taxas aqui não te protegem da inflação? Sem conspiração aqui, sem loucura. E aí, pegando-se aqui o estoque da dívida pública brasileira, de 7,5 trilhões, sim, esse é o patamar da dívida pública brasileira, sendo aí praticamente 80% do PIB, olha só, aqui é a divisão desse estoque. Tá vendo o laranjinha aqui? Olha o que é o laranjinha. Não residentes, ou seja, quase 10% da dívida pública são investidores não residentes. Então o estrangeiro é burro, não sabe calcular. Ou então grandes fundos, 22%. Ou então instituições financeiras. Já te falaram que bancos, seguradoras, etc. não perdem dinheiro. Eles colocaram 30%, não da carteira deles, mas o total de dívida pública aqui no governo com essas taxas, porque eles são burros, não caia nessa. Além de tudo, o papel da renda fixa, principalmente o caixa de curto prazo, não é simplesmente só te proteger da inflação, como conter a volatilidade da sua carteira e te proteger em momentos de crise. Reconheça a sua incapacidade de prever o futuro e assim você vai ter renda fixa, não só em termos de rentabilidade, como de proteção. E aqui está a prova da rentabilidade. Então, o que eu proponho para você é o seguinte: questione, inclusive o que eu estou falando. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Se você acha que não serve para nada o que eu estou falando, não tem problema. Mas pelo menos questione. Será que a crença que me foi falada é realmente verdadeira? Ela condiz com a verdade? É só isso que eu te peço. Segunda mentira: dividendo não importa. Eu sei que esse aqui é um tema polêmico, divide muito o mercado financeiro. Aquele pessoal que fala, e eles estão embasados, que o dividendo não importa porque o dividendo é simplesmente um dinheiro que sai da empresa, do caixa da empresa, e vai para o acionista. Tanto não importa que existe um ajuste contábil que é feito a fim de retirar esse dinheiro da cotação. Claro que o dinheiro não é tirado da cotação, mas é um ajuste, porque se a empresa valia R$ 20 a ação, e aí você tem R$ 1 por ação de dividendo, que veio do caixa, ela deveria valer agora R$ 19. É simples assim. Mas eu quero destacar aqui algo muito importante. O dividendo, ele não importa nos Estados Unidos. Que, Luan? Na verdade, o dividendo nos Estados Unidos é ruim. Aí você tá de sacanagem, Luan. Sério? Sabe por quê? Nos Estados Unidos, o dividendo é tributado. Então, o ganho de capital se torna melhor que o dividendo, porque o dividendo é tributado numa alíquota
superior à alíquota que você paga quando você vende com lucro. Então você paga mais imposto com o dividendo. Então, dividendo não é bacaninha nos Estados Unidos, por exemplo. Só que no Brasil é diferente, porque aqui o dividendo importa matematicamente falando. Porque por mais que haja esse ajuste contábil, que é correto, ele é automático, você não precisa se preocupar com isso. A verdade é que a isenção do imposto de renda sobre os dividendos, ainda existente aqui no Brasil, faz com que o dividendo seja, matematicamente falando, melhor que o ganho de capital, a valorização. Veja, o ganho de capital, para você realizar o lucro, o dinheiro em algum momento tem que servir, não ser simplesmente um lucro virtual ad infinito. Em algum momento você vai realizar esse lucro. Mas para você realizar, primeiro, você paga o imposto sobre ganho de capital, 15% no Brasil. Segundo, toda vez que você vende parte das suas ações, você incorre em custos de negociação, os emolumentos da bolsa, spread, todos os custos de negociação. Sem falar taxa de corretagem quando a corretora cobra a corretagem. Na prática, o seu retorno reduz consideravelmente com todos esses custos. Por conta disso, se você tem um ganho de capital de 15%, um dividend yield de 12,5% acaba sendo até maior ou equivalente, a depender do caso, ao ganho de capital de 15%, porque o dividendo é isento, é dinheiro caindo na sua conta sem a necessidade de venda de parte do seu patrimônio e sem pagamento de imposto. Então sim, no Brasil, matematicamente falando, o dividendo é melhor. Além disso, do ponto de vista psicológico, o dividendo caindo na conta, ele significa o seguinte: significa que o seu risco como investidor, para o investidor, esse risco está diminuindo, está reduzindo, porque é um pássaro na mão, não um ganho virtual que ainda pode não ter acontecido, entende? Então reduz o risco ao investidor, principalmente minoritário. Minoritário é a parte desfavorecida em relação a todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas ali no investimento em ações. Então, não é indiferente, ainda mais em um ambiente como no Brasil, onde o dividendo é isento. E mais um detalhe, que é a teoria da sinalização. O que é essa teoria? Ela diz o seguinte: quando a empresa anuncia um dividendo acima do esperado, ou aumenta o seu payout, o mercado faz com que as ações subam. Olha só. E por que o mercado faz isso? Porque esse aumento de dividendo acaba sinalizando que a empresa tem uma expectativa de alta previsibilidade ou de aumento do seu fluxo de caixa, da sua geração de caixa no futuro. Por isso, no presente, ela consegue distribuir mais parte do seu caixa. Em virtude disso tudo, o dividendo no Brasil, por conta desse ambiente fiscal no dividendo mais favorável, ele é melhor. Então, é uma mentira no Brasil. Então, deixa eu detalhar aqui, você falar que o dividendo não importa. Terceira mentira, a bolsa sobe quando o juro cai. Ah não, Luan, aí está de sacanagem. Sim, isso não acontece de fato. E eu vou te mostrar aqui com o ano de 2025. Voltando para a tela. Ibovespa, nos últimos 12 meses, subiu 12,33%. No ano, a alta acumulada até então é de 13,83%. E o que aconteceu com a taxa Selic? A taxa Selic, olha só, ela não para de subir. Inclusive no ano de 2025. Saiu de 14,25 para 14,75 e com maior probabilidade de ir para 15% ao ano. Então, por que a bolsa subiu junto com a alta do juro? Primeiro, você precisa entender o seguinte: o que importa para a bolsa de valores não é a taxa Selic, mas sim o juro futuro, o DI futuro. É isso que importa. E segundo, não existe essa coisa que se vende por aí de uma certeza de que se o juro cair, a bolsa vai subir. Não. Sabe por quê? Porque o mercado financeiro, ele entende da seguinte forma essa relação juro-bolsa. Inclusive, o juro pode cair e a bolsa cair. Sabe por quê? Vamos supor que a gente esteja num cenário de muita inflação, inflação super descontrolada. E o Banco Central decide, num cenário desse, reduzir juro, a inflação descontrolada. E o juro, como você sabe, serve para conter a expansão inflacionária. E aí eu te pergunto, você acha que a bolsa, provavelmente nesse cenário, a gente nunca tem certeza, mas você acha que ela vai subir? O juro está caindo. E eu posso te dizer que não. Ela provavelmente vai cair, porque os investidores vão entender da seguinte forma: como assim o Banco Central está injetando liquidez na economia quando ela não precisa disso? Pelo contrário, precisa de contração porque a inflação está descontrolada? A bolsa, ela reflete os movimentos da economia. Então não pense você que é fácil assim. Cuidado com a simplificação. Nosso cérebro é uma máquina de super simplificação. E todos esses erros que eu estou te trazendo aqui, todas essas falácias, elas derivam justamente dessa tendência de simplificação. Cuidado com a simplificação. O mundo, ele é complexo. Não existe o preto no branco, sim ou não, bem ou mal, como se
fosse, sabe, esse maniqueísmo no mundo ultra complexo. E o mercado financeiro é bastante complexo. Então, cuidado com, sabe, essas coisinhas bonitinhas que falam por aí, porque podem até serem prazerosas de se ouvir, causam uma satisfação, um insight, quando na verdade não correspondem à realidade, beleza? Quarta mentira. O mercado financeiro é eficiente. Essa aqui também entra naquela história da divisão de quem fala que o dividendo importa, que o dividendo importa. Por quê? O mercado é eficiente? Primeiro, não existe um mercado inteiramente eficiente. Isso é uma mera hipótese, não tem nada comprovado. Segundo, a hipótese dos mercados eficientes fala o seguinte, que todas as informações disponíveis estão incorporadas nos preços dos ativos. Sei. Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que não existe informação privilegiada que forma preço? Você realmente acredita que o aluguel de ações não manipula o preço? Que grandes investidores não manipulam o preço? Que não existe aleatoriedade no mercado financeiro? Que os valuations não erram? Sério? Deixa eu dar só um exemplo aqui. Banco do Brasil, com toda essa queda. Olha o que aconteceu. Primeiro, só vou pegar aqui o ano de 2025. Tivemos uma alta bem expressiva de 24% no ano. Quando o banco soltou o resultado, desabou. E agora, o preço caiu 27%, ficando abaixo do começo do ano de 2025. Eu te pergunto, cadê a eficiência do mercado? Ninguém pôde prever esse evento. Ninguém conseguiu calcular o risco do aumento na inadimplência no Banco do Brasil, nos preços das ações. E o mercado bate forte e continua batendo. Cadê a eficiência? Nem mesmo a gestão pôde prever o que aconteceu. E aí eu te pergunto, você acha que o preço atual corresponde à realidade? É correto esse preço aqui? O mercado está sendo eficiente nisso aqui? Outro detalhe, não sei se você conhece o Jim Simon. Ele criou um fundo de investimento que mostrou que dá para explorar as ineficiências do mercado financeiro e ganhar muito dinheiro com isso, obtendo uma rentabilidade de mais de 40% ao ano, por mais de 30 anos. O sucesso do Warren Buffett mostra que não existe essa história de eficiência dos mercados. É tudo uma mentira que foi vendida para você. Entenda, o mercado financeiro é feito de seres humanos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, ganância, pânico, etc. Vieses. A obra de Daniel Kahneman e Amos Tversky mostra muito bem tudo isso. Então, o preço que está na tela decorre da análise humana, que pode estar completamente equivocada. Por isso, esqueça mercado eficiente, que supõe a super racionalidade do ser humano. É uma ideia iluminista que não corresponde à realidade. Beleza? A última, que é polêmica, a bolsa de valores é investimento de longo prazo. Ou a bolsa é a longo prazo. Ih, rapaz, essa aqui vai dar ruim. Por quê? Eu não estou te dizendo aqui que você deve ser um investidor de curto prazo ou especulador. Longe de mim. Eu só estou te dizendo para não simplificar demais as coisas. Ah, é só investir a longo prazo, tá tudo certo. É só colocar meu dinheiro aí a longo prazo, tá tudo certo. Será? Ah, é só comprar bons negócios que está tudo certo. E aí eu vou ter que te dar um exemplo aqui. Um exemplo que mostra que o longo prazo não resolve o seu problema quando você está no barco errado. Ele não vai resolver. E esse exemplo é a Bolsa do Japão. A gente ficou quase 30 anos no vermelho, para quem começou a investir na euforia de 1990. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é o índice Nikkei da Bolsa do Japão. Em 1990, ele tinha atingido aqui a sua máxima e após isso foi ladeira abaixo. Somente no momento atual, 2025, que a gente alcançou novamente esse topo. Você tem noção disso aqui? E aí você vai me perguntar, quem foi o idiota que comprou bolsa japonesa aqui em 90? As casas de análise recomendavam nessa época. Existia a crença de que o Japão continuaria crescendo muito. Após isso, a economia japonesa cresceu menos de 1% ao ano. Crescimento pífio. E é por isso que, olha essa queda toda. Entenda o seguinte, a bolsa de valores, ela reflete a economia de um país. Então, se você investir num país errado, são 30 anos aí do seu dinheiro não ganhando nada da inflação. É evidente que a gente viveu um período de deflação, etc e tal, mas não ganhou dinheiro. Ah, é só baixar preço médio. Que calor, hein? Que calor, hein? Olha o problema dos vieses, de concentrar numa coisa só, das falsas crenças. E não é só o Japão, não. Outras localidades. Se você investir no país errado, você tá lascado. Longo prazo não resolve esse problema. Nelson Rodrigues disse: toda unanimidade é burra. É verdade. Quando você cria um princípio aplicável a todos os casos, com base nas suas crenças, você pode ficar suscetível a incorrer nesses erros. Ah, longo prazo e foda-se. Não foi bem assim. A pessoa precisou ser um exímio operador de bolsa para entrar somente aqui em 2012, quando daí
começou a ter uma alta consistente na bolsa. Aí dependeu do market time, que é muito difícil. O exemplo do Japão e outros também mostra pra gente o grande problema da indução de David Hume, de você só olhar para o passado. Então você olhou para esse passado aqui e falou, não tem como dar errado o Japão, né? E supor que não iria acontecer nada no futuro, e mesmo que houvesse queda, né, o longo prazo resolveria. 30 anos para mim é longo prazo. Olha a demora. Portanto, cuidado com simplificações de novo. Na Cintaleb ele diz que o investidor que fala, estou investindo a longo prazo, é um investidor que provavelmente está perdendo dinheiro. E é bem assim, é bem assim. Porque se ele está ganhando dinheiro, ele já fala ali, ele já mostra, etc e tal, né? Mas brincadeiras à parte, eu entendo que as quedas fazem parte do curto prazo, etc. Mas se você estiver no barco errado, dificilmente você vai ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo a longo prazo. Portanto, o longo prazo não resolve tudo. Na verdade, as escolhas que você faz no curto prazo vão determinar o seu longo prazo. Por isso, faça boas escolhas no agora, que é o que existe para você, que aí sim o longo prazo, o tempo vai fazer a sua mágica. Eu te ensino tudo isso com muito cuidado no meu treinamento Formação Mirai Invest, que está lá na comunidade FMI, uma comunidade que tem todos os meus conteúdos restritos para membros, planilha de preço teto, acompanhamento da minha carteira e o nosso treinamento Formação Mirai Invest, com uma assinatura que cabe no seu bolso e você pode cancelar a qualquer momento sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer a comunidade. Agora, últimos comentários aqui do YouTube. O velho esquema de rebaixar para comprar. Complicado, cara. Todo mundo querendo comprar Petrobras. Será? Será? Estou aumentando aos poucos a posição em Petrobras. Se vier para baixo de 28, irei aportar somente nela. É aos poucos, meu amigo. Exatamente assim. Me permita discordar de você a respeito das taxas de imposto de renda regressivo na renda fixa. Acho que o Tesouro vai se dar mal, pois os títulos longos não vão encontrar compradores. Se o risco aumenta demais a longo prazo, isso dificulta compradores. Brasil é uma eterna oportunidade. Louco é quem compra com pouca margem. Sim, isso é verdade. No Brasil, como nós somos considerados um país mais arriscado de se investir, você precisa comprar com alta margem. O que ele falou tem seu fundo de verdade. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a escolher empresas com apenas 3 indicadores, mas não tem simplificação aqui não. Esses 3 indicadores são importantíssimos e eu trouxe isso com profundidade. Corre lá!